Apesar de todo o meu respeito com qualquer atividade física que tire a pessoa do sedentarismo, uma coisa é certa: as modas vêm e vão e o fisiculturismo continua firme e forte. E por incrível que pareça, em função da última crise sanitária, diversas academias, depois de um momento difícil, no qual várias academias fecharam de todas as modalidades, neste momento abrem-se várias academias de musculação Brasil afora. Quando surgem essas modas de atividades de sala, aquela aulinha que imita gestos de artes marciais que começaram a introduzir no início deste milênio, eu falava, isto é uma moda passageira. Quando inventaram a aeróbica, o step, eu falava exatamente a mesma coisa. E diversas outras aulas que vieram, obviamente, que tinham a sua data marcada para acabar. E não foi diferente com o CrossFit. As pessoas entusiasmadas com CrossFit, eu já dizia no início dessa atividade que seria mais uma atividade de moda que poderia perdurar um pouco mais por causa de alguns elementos, mas é inquestionável, hoje é inquestionável, e não é a minha opinião, isso é estatística. Nos Estados Unidos, já cerca de 90% dos boxes de CrossFit fecharam. Ao redor do globo, a estatística é que 80% encerrou a sua atividade. E olha, que eu até tinha uma certa simpatia, desde que bem aplicado, bem introduzido, que realmente é muito difícil, movimentos complexos serem ensinados com a sua técnica correta para tantas pessoas interessadas, a fim de que principalmente se evitasse as lesões. Ou seja, hoje as academias estão repletas de dissidentes desta atividade. Até recentemente agora, lá em Orlando, nos Estados Unidos, durante o Mr. Olympia, tinha ali em anexo também uma competição de CrossFit, ou similar. Agora, no mesmo saguão, tinha a competição amadora do Olympia, de uma distância de, quem sabe, ali no máximo uns 200 metros. A competição lotada de pessoas e o CrossFit ali, uma meia dúzia de pessoas assistindo, inclusive eu. E eu carreguei ainda o Juninho, e ele meio que desagradado, me puxando para ir para algum stand ou fazer uma outra coisa. Agora, detalhe, meu respeito à atividade. Eu costumava dizer o seguinte, que eu faço CrossFit desde a década de 70, né, entre aspas, que é muito similar ao treinamento militar, com exercícios com peso do próprio corpo, aquelas pistas de treinamento com barras e atada a blocos de cimento, né? A pista de pentátulo militar e as necessidades de atravessar um pórtico, subir e descer cordas, né? E às vezes equipado, hein? Com mochila, capacete de aço e fibra naquela época, mais o fuzil individual. Então eu costumava dizer que eu fazia o CrossFit desde a década de 70, entre aspas, né? Porque tem muitos elementos. E até considero que, se bem empregado, se bem introduzido e com a devida progressividade técnica, até considero, ainda hoje, uma atividade que se assemelha, inclusive, ao treinamento para um militar, que seja um militar operacional, né? Corrida, trabalhos explosivos, deslocamento de objetos e coisas desse tipo. Porém, meus amigos, se você quer condicionamento e aprimorar a sua saúde com técnica e segurança, então você vai fazer musculação. Então as pessoas percebem isso, a possibilidade de você ter uma individualidade quando você vai treinar com pesos, sem ficar na fissura de competir e
ou pelo menos realizar exercícios com mais potência, mais eficiência e mais resistência do que uma outra pessoa ao seu lado, tá? Então, essa individualidade é muito mais propícia para evitar as lesões, né? Agora, quem realmente se encantou com essa atividade foram os ortopedistas e fisioterapeutas, né? Só que com a queda brusca da atividade, algumas pessoas falam, foi por causa da pandemia. Não resta dúvida, de novo, a crise sanitária fez com que muitas pessoas fechassem as portas em vários tipos de comércio. Agora, por que ao retornar às atividades normais, não abriram ainda mais boxes de CrossFit, não é mesmo? Então fica muito claro, fica muito evidente que a musculação, ela permanece. As modas vêm e vão e a nossa musculação continua firme e forte. Tá, e digo para vocês, eu sou daquela época em que as salas de musculação, elas eram salas de musculação pequenas e de propriedade de ex-fisiculturistas ou fisiculturistas em atividade ou atletas de powerlifting, levantamento de peso, tá? Então muitas academias tinham essa raiz. Agora, com o surgimento da ginástica aeróbica na década de 80, tá? Então a musculação começou a dar espaço para a ginástica aeróbica. E a musculação começou a ser exprimida para os cantos. Eu falei, isso vai ser passageiro. Mas foi legal porque trouxe outros públicos para a academia. E esse público pôde comparar o pessoal da aeróbica, naqueles espaços gigantes, a musculação já apertada num cantinho, e ali se observava um monte de gente já lesionada, principalmente com as atividades de aeróbica de alto impacto, e o pessoal da musculação intacto, tá? E observava-se assim a permanência de pessoas mais fracas e gordinhas nas atividades de sala, e o pessoal mais malhado estava na musculação, até que a musculação voltou a ganhar espaço e demorou aí em torno de uns 10, 15 anos para a musculação tomar corpo novamente. Mas ela sempre respirou, enquanto outras atividades foram para a UTI e depois faleceram, tá? A musculação nunca esteve na UTI do treinamento, tá? Como o professor costuma dizer, a musculação é a mãe de todos os esportes. Seja lá com que esporte você trabalhe ou pratique, em algum momento você vai se deparar com a necessidade de treinar com pesos, de saber as técnicas, de conhecer os princípios de treinamento, do treinamento com peso. Vai ter que saber periodizar o treino e se utilizar desses elementos caso queira continuar a ser um atleta competitivo, seja lá em que modalidade for. Um abraço para todos vocês e ótimos treinos.